Agora vamos conversar um pouquinho sobre estruturas condicionais no Java, né? Porque é outro ponto importante que vocês viram lá em TP1, né? Viram também em TP2, e até agora a gente não colocou nenhum tipo de lógica dentro das nossas soluções, do tipo se alguma coisa, faça, se não, faça, né? Isso que a gente vai ver aqui agora no Java, quais são as opções que eu tenho em relação a estruturas condicionais, tá? Bom, boa parte dos nossos algoritmos eles vão ter estruturas condicionais, onde eu vou obter ou calcular algum valor, né? Calcular alguma coisa, e vou tomar uma decisão. Se eu vou para um caminho ou se eu vou para um outro caminho, como está aqui exibido aqui nesse fluxograma. Eu tenho aqui uma simbologia que me indica que é um condicional, né? Se for verdadeiro eu vou para um caminho, se for falso eu vou para outro caminho. Praticamente boa parte de todos os algoritmos envolvidos a gente acaba esbarrando em algum tipo de estrutura condicional, onde ela vai condicionar partes do meu algoritmo para ser executado. Então, sendo verdadeiro, executo uma parte. Sendo falso, executo outra parte. Tá? Por isso que o nome é estruturas condicionais, porque nem sempre essas subpartes ou essas partes do algoritmo vão ser executadas. Elas vão estar diretamente relacionadas a algum tipo de estrutura, tá? No caso, uma estrutura condicional. Ok, pessoal? Certamente no C vocês viram isso. Vocês trabalharam com isso bastante, tá? Só um instante aqui. No C vocês trabalharam com isso, vocês vão ver que a sintaxe é bem parecida, a sintaxe é praticamente semelhante em relação ao C, inclusive a estrutura de comando e etc. Tá? É bem semelhante mesmo. Então, vamos lá. Como é que é a sintaxe, então, no caso do Java? Vocês vão usar o if, o comando if. Tá? Esse comando if é bem parecido com C, tá? Onde eu tenho um if, aí eu tenho um teste lógico, tá? Que vai ser executado. Esse teste lógico, resultando em verdadeiro, eu executo o comando vinculado ao if, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um bloco, eu vou ter um teste lógico que vai ser feito. Esse teste lógico sendo verdadeiro, o comando que vem em seguida do if é executado. Só vai ser executado se esse teste lógico for verdadeiro. Tá? Se esse teste lógico não for verdadeiro, não resultar em um valor verdadeiro, esse bloco de comando não é executado. Tá? Essa é a estrutura clássica aí do if. Certamente não sei se falar isso para vocês, mas a estrutura de um if é if, abre parênteses, expressão relacional, comando. Okay? O abre e fecha chaves, ele é opcional quando eu tenho apenas um único comando dentro do bloco do if. Tudo bem? Isso aqui que eu acabei de mostrar e isso é a mesma coisa. Mas por que então a gente usa abre e fecha chaves? Porque quando eu quero, ao invés de ter um único comando, tem um bloco de comando. Por quê? Porque abre e fecha chaves, assim como no C, no C++, ele é um delimitador de bloco. E aí, o que é um bloco? Um bloco são um ou mais comandos. Inclusive, ele pode ser um bloco de comando vazio, quando tem um abre e fecha chave vazio. Nada impede, no meio do meu código, por exemplo, eu vou fazer algo parecido com isso aqui, ó. Vocês vão ver que não deu erro nenhum. Isso é um bloco de comando vazio. Como eu posso abrir um abre e fecha chave no meio do meu código e colocar instrução dentro dele, tá? Faz sentido isso aqui? Não faz sentido, mas também não está errado. Tá? Por quê? Porque tanto quanto no C, o Java, o abre chaves e o fecha chaves delimita para mim um bloco de comando. Então, quando eu estou trabalhando com o if e vou ter apenas uma única instrução para ser executada, caso o teste lógico seja verdadeiro, o abre e fecha chaves é opcional.
Só que isso pode causar confusão, principalmente para quem está começando a trabalhar com desenvolvimento, ou tendo os primeiros contatos com essa linguagem especificamente. Tá? E aí, pessoal, a gente pode, sem nenhum tipo de perda de performance, sem nenhum tipo de perda de execução, utilizar o abre e fecha chaves em todos os casos. Assim, até o código fica mais legível, o código fica com um entendimento melhor, a gente vai ter um entendimento melhor desse código, até porque eu estou vendo como está se relacionando, porque às vezes tem gente que não coloca nem a tabulação aqui, e aí fica mais confuso ainda, ou coloca na mesma linha. Eu mesmo sou às vezes quando estou codificando, então eu falo if teste lógico qualquer, e já coloca aqui na mesma linha a instrução vai ser executada caso seja verdadeira do if, tá? Não é o ideal que vocês façam isso, tá? Não é o ideal mesmo, tudo bem? Quem está mostrando aqui, só para vocês terem ideia, dead code, porque isso aqui é falso, sempre é falso, né? Então esse aqui é um código que nunca vai ser executado, nunca, porque a expressão relacional aqui sempre vai resultar em falso. Isso aí é a análise semântica que o Eclipse consegue fazer, tá? Se eu forçar aqui esse resultado verdadeiro, pronto. Aí vai me dar outra dica semântica, tá? Estou comparando duas expressões que são exatamente iguais. Então, como um true aqui, ó. Ah, se eu quebrar a linha aqui, não tem problema. Continua sendo atrelado aquele if. Continua sendo atrelado aquele if, tá? Então, é melhor usar um abre e fecha chaves, porque fica muito claro, né? muito visualmente falando, fica fácil o entendimento. E evita confusões, tá? Confusões que possam surgir aí caso vocês trabalhem com um código um pouco mais longo, mais intrincado e elaborado. Ok? Bom, outra coisa importante é como eu vou fazer comparação de duas strings. Vou criar aqui um projeto para aula de hoje. Java Project. Aula dia 5 do 9, né? Não crio módulo nenhum, então cria aqui a aula. Vou criar aqui uma classe para exemplificar o nosso código. Classe exemplos. Vamos lá. Digamos que eu tenha duas strings, tá? Pessoal, string 1, eu vou chamar aqui de amarelo. E vou declarar uma segunda string, que é string 2. Amarelo, em tudo minúsculo. Como é que eu vou comparar essas duas strings? Vamos tentar fazer o operador de comparação do equal, né? Fácil, como estou fazendo aqui com vocês. Vamos executar o código, vamos ver qual vai ser o resultado disso. Tá? Vamos colocar as duas iguais. Verdadeiro, são iguais. Tá? Pessoal, só um instante aqui rapidinho. Voltei, o telefone tocou aqui. Então, como é que a gente faz essas comparações, pessoal? A gente pode utilizar o equals para isso, tá? Para a gente realizar essa comparação, ok? Pessoal, deixa eu só resolver um probleminha aqui, eu já estou retornando. Vamos fazer um break de 10 minutinhos aí, tá bom? Eu te retorno. Bom, em relação à comparação de strings, pessoal, se vocês forem olhar no material, eu falo de usar um método chamado equals, tá? E aí eu chamo a variável do tipo string.equals, abre parênteses, e aí eu passo a outra variável que eu quero testar. Também é uma forma de se comparar variáveis do tipo string, tá? Mas agora nos Javas mais novos, desde o Java 8,
O operador igual a igual ele funciona tranquilamente também para essas comparações, tá, pessoal? Essa é uma ressalva que eu vou fazer em relação ao material. Mas usar o método equals não é problema. Só que qual que é a vantagem de se trabalhar com o método equals? Por exemplo, o cara amarelo com A maiúsculo é evidentemente diferente de amarelo com A minúsculo. Mas vamos dizer o seguinte, caramba, eu quero simplesmente comparar, eu sei que o significado é o mesmo, eu quero aqui desprezar a questão de caixa, se tem um A maiúsculo, um A minúsculo, um O, então eu posso usar o equals ignore case. O que o equals ignore case faz? Compare ignorando questões de caixa alta ou caixa baixa, ok? Então, se eu te executar aqui, vocês vão ver que apesar de estar em caixas diferentes, beleza? Como eu já conversei com vocês anteriormente, variáveis do tipo string, na realidade, não são variáveis primitivas, são objetos. E, como a gente vai ver lá em programação orientada a objetos, bem mais para frente no semestre, se Deus assim permitir, nós vamos trabalhar muito fortemente com criação de métodos dentro de objetos, ou seja, eu vou associar funções aos objetos. E uma vez que eu tenho esses objetos, eu posso chamar essas funções. Então, nesse caso específico, eu estou chamando uma função específica do objeto string, que é faça uma comparação com outra variável do tipo string, ignorando a caixa, ignore o case. Tá? Eu tenho outros métodos também, só para vocês poderem ter ideia. Então, por exemplo, aqui eu tenho, se eu quiser transformar a string inteira em minúscula. Olha aí, string 1 era amarelo com A maiúsculo, estão vendo? E aí eu posso fazer uma comparação, que é uma outra técnica que a gente usa também, que é colocar as duas strings na mesma caixa. Olha aí. Estranho, né? Então, cuidado, tá, gente? Ao comparar strings, tá? Vocês têm que ter muito cuidado. Vamos fazer isso, apesar dos dois estarem no mesmo, olha o pau que deu. Falso, porque está comparando os objetos. Ok? Então, por isso que eu falo, eu prefiro usar o equals, o método equals, na classe string para realizar esse processo de comparação. É exatamente o que está sendo falado aqui no material. Mesmo podendo utilizar o operador igual a igual, vocês viram que não bateu nem sempre, tá? Mas é algo muito importante, inclusive trabalhar com ignore case também, quando se for comparar strings, tá, pessoal? Isso é uma particularidade de comparação de strings, especificamente. Bom, quando não for, e quando for falso esse teste? Quando for falso esse teste, o que acontece? Eu vou usar um else para isso, tá? Por quê? Para dizer uma lógica. Se for verdadeiro, faça. Se não, faça outra coisa. Como vocês já estão mais do que acostumados, que é exatamente essa lógica que eu estou mostrando aqui para vocês. Se a variável cor for azul, imprimo minha cor preferida também é o azul. Caso contrário, a cor escolhida não foi o azul. A questão dos blocos é a mesma coisa, tá? A definição gramatical da linguagem Java, quando se trabalha com else, é ter um comando após o else, assim, um comando após o if. Se eu quiser ter mais de um comando após o else, eu tenho que utilizar um delimitador de blocos, que no nosso caso é o abre chaves e fecha chaves. Eu estou voltando muito isso, pessoal, parece um pouco de preciosismo, porque abre chaves e fecha chaves não compõem o comando if, compõe o bloco de comando associado ao if. Okay? Os alunos de engenharia da computação têm uma disciplina chamada computadores, e a gente discute bastante essa sintaxe gramatical dessas estruturas, tá? Professor, eu prefiro sempre usar um abre-chaves e fecha-chaves. Sem problema nenhum, vocês podem trabalhar com abre-chaves e fecha-chaves. Isso não vai resultar em nenhum tipo de perda de performance. O seu código acaba ficando bem mais legível, ok? Mas eu enfatizo isso caso vocês se deparem com códigos pela internet,
feito por outros programadores, que podem realmente gerar uma dúvida aí em vocês, tá? Bom, aqui tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho vários if-else alinhados. Se a gente for olhar esse código, o valor da variável número 1 foi igual a 1, número foi igual a 1, então eu faço tal coisa, else, e aí eu alinho um outro if. Esse else aqui pertence a esse if. Esse else é esse if. E esse else a esse if aqui também, tá ok? Então o que acontece? Isso aí é uma questão de alinhamento de if-else, if-else, if-else. Como eu não estou utilizando aqui o abre e fecha chaves, reparem que isso aqui acaba causando, pode causar até um nível de dificuldade para entender o que está sendo escrito aqui. Deixa eu pegar esse mesmo código aqui, ó. Vamos jogar aqui na nossa classe de exemplo. Se eu simplesmente coloco algo parecido com isso pode causar confusão. Olha como fica totalmente diferente a visualização desse código quando a gente começa a trabalhar com os blocos. Aqui, ó, eu tenho que tomar chaves, fecha chaves, else, quebrei aqui, abre chaves, fecha chaves, um outro abre chaves, um outro fecha chaves, abre chaves, fecha chaves. Olha que interessante. O meu código é o mesmo, tá? É o mesmo, é a mesma coisa. A única diferença é exatamente a leitura desse código, ou seja, fica mais inteligível a gente entender o alinhamento desse if, else, if, else, if, else. No caso do Java, a gente não tem um comando chamado else if. Algumas linguagens têm, tá? Else if, que é o else já concatenado com o if. Mas no caso do Java, não. Então, normalmente, a gente cria um outro bloco if dentro do else. Existe limite para esse nível de alinhamento? Não. Aqui eu estou trabalhando com 3 níveis de alinhamento. Se eu tivesse outras opções para a variável número, eu teria mais um nível de alinhamento. Deve-se evitar isso, tá, pessoal? A gente vai ver que existe uma estrutura tradicional do Java, a switch case, que também tem no C, que ela é própria para esse tipo de situação, porque eu devo evitar ao máximo esse nível de alinhamento tão grande aqui, para evitar exatamente dores de cabeça, para manter o código e debugar o código. Beleza? Alguma dúvida aí? Bom, quando as minhas expressões relacionais elas são mais complexas, e aí a gente vai utilizar os chamados conectivos lógicos, que é o AND ou OR. Lembrando que o AND, os dois lados têm que ser verdadeiros para resultar em verdadeiro, e o OR, basta que um dos lados seja verdadeiro, que ele resulta verdadeiro, tá? Então, por exemplo, x é maior ou igual a 10, verdadeiro. X é menor ou igual a 100, verdadeiro. Se eu uso o operador AND, verdadeiro e verdadeiro, resulta em verdadeiro. Tá? Então, dentro do meu código, como é que eu escreveria essa estrutura aqui? Assim, uma variável número maior ou igual a 10 e menor ou igual a 100. Se for verdadeiro, eu vou dizer que o número está entre 10 e 100. Quando a gente usa o OR, basta que um dos lados seja verdadeiro para resultar em verdadeiro. Então, como é que eu escreveria? Utilizando o operador OR. Então, o número informado nesse caso ou é 10 ou é 100. Cuidado quando vocês usarem o operador OR, por exemplo, em comparação por desigualdade. Então, por exemplo, se aqui em cima eu tivesse, ao invés do AND, utilizado um OR, eu estou dizendo o seguinte, que o número 10 ou é maior ou igual a 10 ou é menor ou igual a 100. Maior ou igual a 10 significa de 10 a infinito positivo. Menor ou igual a 100 significa de 100 a menos infinito. Tá? Isso aqui causa às vezes muita confusão. Qual
tipo de operador qual tipo de conector eu vou trabalhar? AND ou OR. O que eu falo normalmente com os alunos é do jeito que vocês falam. Se eu tenho uma lógica que eu vou ter que ter um número entre 10 e 100, eu vou falar o número 10 tem que ser maior ou igual a 10 e eu já usei o conectivo aí. Na minha lógica, a variável número tem que ser igual a 10 ou igual a 100. Já usei o conectivo. Então é só prestar atenção de como vocês formulam a expressão relacional na língua nativa mesmo. À medida que eu vou formulando, e às vezes eu até oriento os alunos, escreva, que vocês vão identificar aonde eu tenho os testes lógicos e quais serão os comparadores, os conectores entre os diferentes testes lógicos. Se é um OR ou se é um AND, por exemplo. Tá, pessoal? A dica é essa. É bem simples em relação a isso. Aí eu trago novamente uma tabelinha para vocês, né? Lembrando que para ser verdadeiro, utilizando AND, ambos os lados têm que ser verdadeiro. É E. O OU não. Basta que um lado seja verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Para ser falso, eu tenho que ter as duas expressões, os dois testes falsos. Para isso. Bom, e aí, para a gente fechar essa parte aqui, o que acontece? Quando eu tenho várias opções aí para testar, então, por exemplo, um exemplo desse aqui que seria um menu, o cara ele tem que me informar o valor, eu vou fazer o seguinte teste na variável menu, ou é igual a 1, ou é igual a 2, ou é igual a 3, ou é igual a 4, ou é igual a 5, e vai assim. Como eu tenho 4 opções, eu vou usar if else alinhados. Reparem que o nível de alinhamento. Imagina agora que eu vou botar mais 4 opções. O nível de alinhamento vai aumentar mais ainda. Existe algum problema utilizar um nível grande de alinhamento? Não, não existe. Não é nível de compilação, não a nível computacional, beleza? Mas o que é importante aqui é a questão do seguinte, é a leitura desse código, a manutenção depois desse código no caso de um erro, tá? Ou seja, fica complicado demais. Para isso, existe uma instrução chamada switch case. O que é o switch case? Switch significa exatamente isso, chave. Eu vou passar para ela uma variável, e de acordo com o conteúdo dessa variável, ela vai entrando nos diferentes casos. E dentro de cada caso, eu tenho que ter uma instrução break para poder parar o comportamento dele. Olha aqui a diferença daquele mesmo código utilizando o switch case. Switch, a variável de teste, abre chaves, isso é obrigatório, tá, pessoal? É um bloco, tá? O bloco faz parte do comando. Caso esta variável tenha o valor 1, e aí, 2 pontos, executa o bloco de comando, caso seja o valor 1. Seguido sempre de um break. Tá? Caso seja o valor 2, entro dentro desse bloco e executo. Reparem que o break aparece o tempo todo. O switch ele tem um comportamento interessante que é o seguinte: se ele entrar dentro de um case e não tenha um break, ele vai executar o código daquele case e automaticamente entra no próximo case, mesmo que o valor não seja o valor da variável. E ele vai fazendo isso até encontrar o próximo break. Mas esse comportamento estranho, para que ele vai fazer isso? Para implementar a lógica do OU. Então imaginemos o seguinte: se a variável opção tiver o valor 2 ou 3, faça a mesma coisa. Ao invés de ficar copiando o mesmo código nos 2 blocos, ou nos 3 blocos, ou nos 4 blocos. Tá? Esse comportamento dele é para implementar a lógica do OU. Bom, se nenhum desses casos forem verdadeiro, opcionalmente eu posso ter o default aqui embaixo. Quem que seria o default? Seria o else dessa estrutura. Tá? Então, se vocês forem tentar fazer uma comparação lógica, isso aqui seria o else do switch case. Se nada disso aqui for verdadeiro, se nenhum caso desse for verdadeiro, então faço o default. No meu caso aqui, como é um algoritmo para a opção de menu, eu dou um erro para o usuário, olha, a opção é inválida. O else, o default no caso, é opcional, tá, pessoal? Dentro da estrutura do switch case, ele é opcional. Mas existem algumas restrições em relação ao switch case. Primeiro, essa variável que vai ser testada, ela tem que ser uma variável discreta. Em que sentido? Ela tem que ser um inteiro, uma variável, se for numérica, tem que ser um tipo inteiro,
E aí, dos tipos inteiros, tá, gente? Short, long, int 32, int 16, int de 8 bits. Tá? Se caso ela for uma variável não inteira, ela tem que ser um char. E nós sabemos que também é um inteiro. Tá? O char, ele também pode ser comparado ali, então, ou seja, se é A ou B ou C ou D, coisas desse tipo. Eu não posso colocar ali variáveis de ponto flutuante e nem strings para fazer comparações com switch case. Né? A questão de ser ponto flutuante, ela é interessante por quê? Porque ela vai impor para mim que eu não tenho um determinismo. Esse é o detalhe do switch case. Então, por que existe essa restrição, então, dentro do switch case? Porque a variável ela tem que ser determinística. O valor tem que ser exato, tem que ser aquele valor. Se usa uma variável de ponto flutuante, ela não é determinística. O string é a mesma coisa, tá? Então, a restrição mais forte no switch case é exatamente essa. É esse código aqui de exemplo, para a gente poder então fazer um teste aqui, mostrar para vocês aqui. Vou botar esse aqui. Um exemplo um pouco mais elaborado aqui, para a gente testar. Deixa eu só colocar. Vamos. Beleza. Sobe. E entender o que eu escrevi aqui. Fazer um import. Eu vou rodar depois para vocês poderem ver. Ponto. Vamos lá. Eu vou obter aqui informe um mês e informe um ano. No final, eu vou imprimir a quantidade de dias que tem naquele mês. Lembrando que existe aquela regra de 30, 31, 31 e anos bissextos, né? Então, vamos lá. Se a variável mês for 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 8, ou 10, ou 12, número de dias é 31. Mas por que eu botei isso aqui? Por quê? Se ela for 1, ele vai entrar nesse case, não achou nada, nenhum break, entra no próximo case, entra no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, até no último case que eu quero, que é a última opção possível, 12, então, número de dias 31, break. Aí eu pulo fora do switch. Eu estou usando esse comportamento que parece estranho do switch case para emular o quê? Uma lógica de OR, uma lógica de OU. Se eu estivesse aqui fazendo um if, seria ou mês é igual a 1, ou mês é igual a 3, ou mês é igual a 5, ou mês é igual a 7, ou mês é igual a 8, ou mês é igual a 10, ou mês é igual a 12. Porque se eu for falar a questão da lógica falada, variável mês, ou ela é igual a 1, ou 3, ou 5, eu já falei o ou. Tá? Então eu estou utilizando aqui a estrutura do switch case para emular exatamente esse comportamento do ou. Mas, se ela for igual a 4, ou 6, ou 9, ou 11, então o número de dias são 30. E aqui vem a particularidade do 2, que é o fevereiro. Que aí eu vou ver se é um ano bissexto ou não. E aqui eu aplico a regra dos anos bissextos, tá, pessoal? Que inclusive estou mostrando aí para vocês. Se o resto da divisão do ano por 4 for igual a 0 e o ano não for divisível por 100, ou então o ano for divisível por 400, ou seja, múltiplo de 400, significa que é um ano bissexto, e aí eu tenho 29 dias. Traduzindo aqui, a cada 4 em 4 anos, eu tenho um ano bissexto. No entanto, se for uma virada de milênio, não é ano bissexto. Entendeu? Então, o que significa isso? Eu vou criar um ano bissexto a cada 4 anos, com exceção se for um ano que for virada de milênio. Tá? Nesse caso, a cada 100 anos eu não tenho ano bissexto, que é milênio, não. A cada 100 anos eu não tenho ano bissexto. Se for uma virada de século, onde eu tiro isso? Então, se for
era bissexto há 4 anos, a não ser se for virada de século. Se for virada de século, eu não conto o ano bissexto. Ou se for um período de 400 anos. Então, eu encaro como ano bissexto. Evidentemente, vocês devem saber, isso é um ajuste. O calendário juliano, ele implementa porque ele usa as rotações em torno do Sol, a translação da Terra em torno do Sol, quer dizer, ao invés de usar algo mais fixo, como, por exemplo, um calendário lunar. Isso não existe em calendários lunares. Mas calendários que baseados na translação da Terra em torno do Sol, eu tenho que fazer um ajuste a cada 4 anos, tá? Para poder, eu perco mais ou menos um dia aí. Não sendo isso aqui verdadeiro, então é um ano normal, um ano não bissexto, 28 dias. E aí eu defuo para dizer que foi formado de forma inválida. Se executar esse exemplo aqui, ó, vamos lá, mês 2, 2020, ano bissexto. Esse ano é perfeito, esse ano é a tempestade perfeita. É bissexto, é um palíndromo, é simétrico, 2020, é tudo. Esse ano é um ano perfeitamente complicado. Pessoal, entenderam aí essa questão do switch case e as limitações e aplicações possíveis para o switch case? Alguém gostaria de fazer algum tipo de observação? Não, né? Então vamos lá. Como 8 alunos aí, vamos fazer alguns exercícios aí para a gente poder liberar vocês. Vamos lá, vou propor um exercício que eu quero que vocês tentem, e depois eu vou corrigir esse exercício aí com vocês, tá? Então vamos lá. Eu quero que vocês façam um programa que receba um número natural, um número inteiro, natural, inteiro positivo, tá? E verifique se esse número é par ou ímpar. Exercício 1 aí. Vamos lá. 10 minutinhos aí para vocês fazerem, eu vou estar corrigindo para a gente poder começar a fechar aí o dia de hoje. Bom, pessoal, vamos retomar então. Terminar aí para vocês poderem curtir o feriadão de vocês, estudando, claro, né? Todo mundo aí estudando, sem aglomeração, né? Esse sol, tá um sol lindo aqui, estou vendo aqui a praia azulzinha, ventando, sem nenhum tipo de aglomeração, todo mundo aglomerado dentro de casa, beleza? Isso aí. Vou jogar a curva aqui no Espírito Santo praticamente está com a média móvel menor do que 1 casos, né? Graças a Deus ele deu uma reduzida boa. Se a galera não prestar atenção, esse negócio volta. Em Manaus, por exemplo, aumentou 110%. Esse que chamam de segunda leva aí. Bom, vamos lá então, vamos resolver aqui, vou focar aqui para poder fechar, e aí... Tá mudo não, Fabrício, você não tá me ouvindo, cara. Gravou, nosso OBS gravou, valeu, cara. Vamos... são duas coisas que nessa pandemia você mais vai ouvir em qualquer reunião online. Falando no mudo, para as paredes, entendeu? Caiu aqui. Isso aí é que a gente mais ouve. Vamos lá, o que eu falei? Vamos fazer esse exercício aí para a gente poder fechar, liberar vocês aí pro feriadão. Pra ficar em casa, tá? Tá um solzão do caramba, mato azulzinho, mas todo mundo em casa. Nada, Fabrício, praia, nada de aglomeração, cara. Não vamos aglomerar. Vamos lá. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui o exercício então. Vou começar aqui a lista, galera, e eu vou deixar para terminar semana que vem, porque também tem muita gente faltou a lista da página 70, tá? Então vamos criar aqui um novo Java Project aqui. Lista, exercícios, depois, que é da página 70, tá, pessoal? Finish, não vamos criar módulo, vamos criar aqui o exercício 1. Exercício 1. Vou interagir com o usuário, java.util.scanner, né? A forma que eu estou esperando.
Vamos declarar aqui nosso objeto do tipo Scroller, então. E vamos obter um valor, né, de forma número natural. A idade sempre número em cima de números naturais, tá, pessoal? Inteiros positivos. Primeiro teste, eu vou fazer o seguinte: se n for menor do que 0, não é um número natural. Else significa que um número maior do que 0, maior ou igual a 0, então posso testar a paridade. Então, se o modo da divisão dele por 2 é igual a 0, então ele é um número par. Se ele não for par, ele é ímpar. Paridade é assim que se testa, tá, pessoal? E cansei de ver aluno fazendo a besteira do tipo: teste se o número é ímpar. Aí o cara vai lá e vê se o cara é múltiplo de 3. Como se 12 é múltiplo de 3 não fosse par, tá? Aí tem uns que vão mais além. O número tem que ser múltiplo de 3 e múltiplo de 5 ao mesmo tempo. Meu Deus. E tem os mais gênios ainda, que fala que o número tem que ser múltiplo de 3, 5 e 7 ao mesmo tempo. Pessoal, paridade é: se não é par, o que resta é ímpar. Morreu. E aí está o exercício para vocês aí. Vamos testar. Vou botar um número não natural, olha lá. Não é um número natural. Vou formar agora um valor válido. Vou escolher testar. Porque não queira. Não cabe nem queira, né? O babacão aqui fez besteira. Quis inventar. Número ímpar, a gente já sabe que esse é um número ímpar. Bom, pessoal, eu não vou prolongar mais do que além das 11 hoje, né? Alguma dúvida em cima desse exemplo aí, pessoal? Eu vou disponibilizar lá no Ava para vocês. E aí eu espero que vocês deem uma olhada nos próximos exercícios, que aí semana que vem a gente vai retomar aí uma lista mais longa, mais complexa um pouquinho do que a outra, para a gente começar a resolver essa lista aí. O pessoal também que faltou no dia de hoje também possa estar acompanhando.